Olá, este é o Segurança no Campo e hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Cláudia Dadico, diretora do Departamento de Mediação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bem-vinda, doutora, é um prazer tê-la aqui com a gente no nosso programa Segurança no Campo para conversar um pouco do desenvolvimento do trabalho que a senhora está realizando nessa importante diretoria do governo federal. Primeiro, fique à vontade para se apresentar. Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, saudá-lo, Rodney, aqui pelo convite gentil, que nos foi feito. Também saudar os nossos telespectadores aqui que estão assistindo o programa. E dizer, que eu fui juíza federal durante 27 anos, me aposentei no ano de 2023 para aceitar o convite do ministro Paulo Teixeira para assumir esse cargo de direção, de mediação e conciliação de conflitos agrários. Esse cargo veio, na verdade, na esteira do que era antigamente a Ouvidoria Agrária Nacional. Perfeito. Que era um desembargador do Acre. Exato, que era, na época, comandada pelo desembargador Gersino Silva. Gersino, eu conhecia. Exato. A Ouvidoria Agrária Nacional funcionou de 1999 até 2016, quando ela foi descontinuada. Isso. E durante o seu funcionamento, ela conseguiu muitos avanços, E salvou muitas vidas, Então, nesse sentido, o governo veio, então, com essa tarefa de reconstruir aquele trabalho que era feito pela antiga Ouvidoria Agrária Nacional e que agora está no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na diretoria a qual eu estou vinculada. Mas como é que é, doutora, a dinâmica? É a mesma dinâmica da ouvidoria? O que mudou passando de ouvidoria para diretoria? O que mudou é que este governo, o terceiro governo do presidente Lula, entende que a mediação ela é o pilar principal para o enfrentamento da violência, seja no campo, na cidade, nas águas, nas florestas. Então, com esse viés, foram criados vários departamentos de mediação em várias estruturas governamentais. Então, nós temos atribuições de mediação de conflitos no Ministério da Justiça, que formula as políticas de forma mais preventiva. Nós temos departamentos de mediação também no Ministério dos Povos Indígenas, ali tem um departamento específico de mediação para conflitos fundiários indígenas, temos o nosso departamento e estamos aos poucos também estruturando um departamento com vistas à mediação de conflitos urbanos. Então, o que o desembargador Gersino fazia foi tão bem sucedido que agora o governo está implantando essa estrutura nos vários ministérios para que isso possa também frutificar em outros ramos, Mas tudo gerando em torno de território, de propriedades. Exato. Tanto rurais, que eu acho que é seu escopo hoje, como futuramente serão urbanos. Mas qual é o tipo de público que vocês atendem? Muito bom. Excelente pergunta, porque me permite esclarecer a nossa perspectiva, O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, como o seu próprio nome diz, é o ministério que fomenta todas as políticas públicas de incentivo, de estímulo, de fomento à agricultura familiar, com foco na produção da alimentação para o mercado interno, na alimentação saudável, para o povo brasileiro. Então, é nessa perspectiva e para este público que o Departamento de Mediação oferece os seus serviços. Então, preponderantemente, o público da agricultura familiar, então ali pequenas e pequenos agricultores, e também trabalhamos, o nosso ministério é o Ministério da Reforma Agrária, também trabalhamos com o público da reforma agrária. Então esse é o nosso público. E como é que é a relação do ministério, do departamento com os movimentos? Como é que se dá esse diálogo? Na verdade, o nosso ministério ele dialoga com todas as forças políticas, desde que o tema, o foco, sejam as políticas públicas de agricultura familiar e reforma agrária.
Então, uma parte do nosso diálogo se faz também com os movimentos do campo organizados, mas também fazemos o diálogo com sindicatos de trabalhadores rurais na agricultura, também fazemos o nosso diálogo com associações, muitas vezes ali de moradores, né, de pequenas áreas, fazemos o nosso diálogo com confederações, né? Então, esse nosso diálogo abrange todas as formas, enfim, de organização das demandas que nos são apresentadas. Doutora, este programa é um programa que, logicamente, tem um alcance muito amplo, um alcance rural, mas mais precisamente dos produtores rurais. Como é que é? Como é que a gente faz essa ponte? Como é que vocês fazem essa ponte entre esse público que você citou aqui com muita clareza e os produtores que, em regra, estão do polo oposto? Sim. Né? Na verdade, a nossa perspectiva sempre é o diálogo. Perfeito. Né? E a mediação, ela é uma técnica, né? O senhor, né, como mediador também, né, atuou nessa tarefa. Ela é uma técnica de resolução de conflitos que estimula as partes a elas próprias construírem a solução do conflito, né? Então, ela é uma técnica que, nesse sentido, ela é muito legitimada pela participação das partes no conflito e, nesse sentido, ela é uma técnica muito democrática, muito afeta ao próprio funcionamento da democracia, né? Então, nesse sentido, quando nós nos deparamos, eu vou dar um exemplo, esse exemplo não esgota, né? Eu ia pedir isso, todas exemplo as prático para a gente conseguir encaixar no nosso dia a dia. Pois não. Nós temos trabalhado muito também em colaboração com as diversas comissões de soluções fundiárias dos tribunais. Né? Eu ia perguntar isso. Exato. Essas câmaras que foi iniciativa, acho que do presidente do... Não me lembro, foi alguém do Supremo. Essas câmaras, elas foram resultado de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo, na DPF 828, Perfeito. Que foi uma ação, né, de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada durante a pandemia, com o sentido de evitar despejos e reintegrações de posse no período da pandemia por questões humanitárias, a fim de não deixar as pessoas sem moradia ou sem residência expostas à possibilidade de contrair um vírus que se mostrou muito letal. Então, nesse sentido, ele determinou a suspensão durante esse período e, com o fim da pandemia, a fim de não retomar todos esses despejos e reintegrações de posse de uma só vez, o que para o judiciário seria um problema, no sentido de também trazer um acúmulo grande de trabalho para os juízes, mas iria também ter muitas repercussões sociais, de certa forma, negativas, porque muitas pessoas, ao mesmo tempo, ficariam ali à mercê, né, de locais para serem realocadas, né? E em algum momento, sem possibilidade de moradia. Né? Então, nesse sentido, o ministro estabeleceu um regime que agora está sendo cumprido por todos os tribunais para a criação de comissões de soluções fundiárias. Isso. Então, essas comissões de soluções fundiárias... Soluções fundiárias ou mediação de conflitos? A mediação se faz dentro. Tá. Né? Então, essas comissões de soluções fundiárias, elas são regradas pela Resolução 510 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, e essa resolução determina que essas comissões de cada tribunal, ao se deparar com ordens de reintegração de posse já expedidas, né, busquem fazer uma visita técnica ao local da reintegração de posse e, após essa visita técnica, é feito um relatório, né, feito pelos desembargadores e juízes que fazem essa visita, são convidadas as partes e todas as demais forças ali do sistema de justiça, Defensoria, Ministério Público, órgãos de direitos humanos, nós somos convidados muitas vezes, né? Então, essa comissão faz essa visita, produz esse relatório e, de posse desse relatório, se iniciam as sessões de mediação.
né? Certo. Eu posso dar o exemplo de que em muitas dessas sessões de mediação o conflito se solucionou e se alcançou uma boa solução, tanto para aquelas comunidades que muitas vezes ali residiam já há décadas, né? Muitas vezes essas pessoas estão ali há muito tempo, né? Da morosidade, às vezes, do judiciário de solucionar as demandas, elas acabam ficando lá por muito tempo. Então, acabam tendo equipamentos públicos, escolas, iluminação, arruamento, tudo isso naquela comunidade. E a reintegração de posse seria uma medida extremamente violenta nesse contexto. Doutora. Então, se encaminha, muitas vezes, né, o órgão fundiário para a compra daquela área. Perfeito. E isso para também contemplar, né? Vamos continuar. Só para eu concluir. Pois não, claro, só para claro, concluir, claro, por favor. Só para também dizer que essa mediação, né? A preocupação dos senhores são os produtores, né? Para dizer que essa mediação ela busca sempre também ouvir a perspectiva do produtor, né? Perfeito. No sentido de que ele também não tenha o seu direito de propriedade limitado, ou atingido, ou restringido. Então, nós vamos continuar essa conversa sobre essa Câmara de Mediação de Conflitos, então, essa interligação com o Judiciário, no próximo bloco. Pois não. A gente volta já. Voltamos com a doutora Cláudia Dadico, diretora do Departamento de Mediação de Conflitos do MDA. Doutora, a gente estava conversando no outro bloco sobre o funcionamento dessas comissões, câmaras de mediação de conflitos instituídas pelo Supremo. Né? Então, a atuação... Essas câmaras, porque, assim, elas partem do pressuposto de uma ordem de reintegração. Exato. Aí se estabelece a mediação. Exato. Né? Ela, de alguma forma, tem poder para mudar a decisão de reintegração? Na verdade, eu não diria mudar, né? Perfeito. O comando judicial de reintegração de posse, ele permanece rígido. Perfeito. Né? Então, as mediações, elas vão se estabelecer a partir do pressuposto de que há uma ordem judicial de reintegração. Certo. O que a Resolução 510 faz é, a partir desse relatório de visita técnica, verificar se existe a possibilidade de uma outra solução que não seja a remoção ou o despejo das pessoas, né? Não exclui, e o próprio texto da resolução é claro nesse sentido, que as mediações podem resultar num não consenso, num não acordo. E aí então cumpre-se se a parte decisão. Para o cumprimento, e ali existem, né, vários parâmetros para esse cumprimento. Eu ia colocar isso. É mais ou menos, salvo, se a minha memória não está falha, era mais ou menos o rito que a Ouvidoria Agrária Nacional, que lhe sucedeu, ela determinava à época. Exatamente. Inclusive, né, é muito importante dizer que no texto da Resolução 510, na parte que trata realmente das reintegrações e do cumprimento, finalmente, dos mandados, existe a incorporação do antigo manual de cumprimento das reintegrações de posse ali construído pelo desembargador Gersino durante o funcionamento da antiga Ouvidoria Agrária Nacional. Entendi. Então, ali coloca uma série de requisitos, enfim, né, de haver um local para, né, a realocação dessas famílias, o acompanhamento por órgãos de direitos humanos, pelo Conselho Tutelar, né, a detecção ali do público-alvo, se há idosos, se há pessoas portadoras de deficiência, enfim, para que esse cumprimento se faça da maneira mais humana possível, né? Essa é a preocupação também do Judiciário. Vamos voltar um pouquinho para poder avançar um pouquinho mais. Então, houve a mediação, quer dizer, houveram as conversas, os diálogos e tal, não se chegou a um acordo, tá? Vamos cumprir. Começou a colocar quem que providencia isso, porque assim, essas famílias vão ter que ter um local para
serem alojadas ou alocadas, né? Vai ter que ter, pelo que eu me lembro, transporte, tanto caminhões para mudanças, enfim. Algumas têm animais, tem que dar um destino para esses animais geralmente de criação, enfim. Quem que tem que bancar, né? Quem? É o judiciário, o que está reivindicando, eu me lembro que a prefeitura também participava, prefeito, quem? Estado? Essa é a riqueza da mediação. Perfeito. Porque cada caso vai oferecer a melhor solução para aquele caso concreto. Então, não existe uma regra rígida, né, de que as despesas correrão à custa de A, B ou C. Eu já presenciei muitos casos em que os proprietários fornecem o transporte, apontam muitas vezes uma área alternativa, seja para alocação temporária, seja mesmo para alocação definitiva, e então o poder público faz a compra daquela área para que aquelas pessoas possam ficar ali. Então a mediação, ela explora todas essas possibilidades dentro do seu rito. As prefeituras têm participado muito no sentido de oferecer também locais para alocação dessas pessoas, né? E a senhora falou aqui nas áreas hoje que estão desocupadas, propensas para a reforma agrária, a gente ouve muito falar que muitas dessas áreas pertencem à União, né? Está no escopo da negociação, assim, trazer ou levar essas pessoas para essas áreas, ou tem algum tipo de prioridade para alocar nessas áreas? Como é que funciona? Exatamente. O presidente Lula, quando lançou o programa Terra da Gente, que lançou ali, né, os protocolos e as diretivas, né, para a reforma agrária em seu terceiro mandato, colocou várias possibilidades para que a Política Nacional de Reforma Agrária possa se concretizar. A primeira delas é sempre a compra, e a melhor opção é a compra consensual, né? Há muitos proprietários que têm interesse em vender, né, as suas áreas. Ou trocar por outras áreas. Ou trocar, fazer permutas. Exato. Então, tudo isso é uma possibilidade, que às vezes dentro até de um processo de reintegração de posse também se alcança. Exatamente. Ótimo. Então, a compra, é possível também que esse imóvel seja dado em pagamento de dívidas, por exemplo, né? De dívidas com o governo federal. Muitas vezes também os proprietários assim o fazem, né? O Instituto da Dação em Pagamento, né? Ou, às vezes, também, né, não havendo um consenso, é possível se fazer a adjudicação desse imóvel quando as dívidas são grandes, né? E, por fim, existe também essa possibilidade de alocação e de se fazer a Política Nacional de Reforma Agrária privilegiando áreas públicas, né? Perfeito. Nós sabemos que há muitos estados, principalmente no norte, né, do Brasil, na Amazônia, em que as terras públicas são muito grandes, muito né? São fartas, exatamente. Então, esses também são colocados como prioridade para a implantação desse programa. Mas tem ordem de prioridade, por exemplo? Não, prioridade 1 é eles ficaram onde estão, a 2 é... Eu acredito que a prioridade... Ou cada caso é um caso. Na verdade, o INCRA, né, que é o órgão que está encarregado dessa política pública, ele se atém ali aos fatos, né? E muitas vezes esses fatos nos levam a mostrar que há muitas dessas áreas onde ocorrem terríveis conflitos fundiários, inclusive com assassinatos e mortes, né? Nós temos, por exemplo, o caso ali da Fazenda Santa Lúcia, que é onde ocorreu o massacre de Pau d'Arco. Essa é uma área prioritária para se fazer ali a compra, né, da área para que as pessoas... Ainda está em aberto esse processo? Ainda está. Que já faz um tempinho bom, não é? Muito. Então, essas áreas, né, onde houve conflitos agudos, elas são a prioridade para o governo federal dentro daquilo que a gente traçou como plano de pacificação no campo. Perfeito. Então, nessas áreas, o governo federal, pelas diversas formas estabelecidas no programa Terra da Gente, vai buscar a solução para que elas sejam incorporadas à reforma agrária. Pegando mais um ganchinho. Pacificação no campo. Quer dizer, o governo federal criou também uma comissão para redução
da violência no campo. Exato. Tem um nome mais técnico que você pode nos falar. Quem compõe? Essa comissão é uma comissão também inspirada num modelo criado pelo desembargador Gersino também durante os anos da Ouvidoria Agrária Nacional, também já existia e ela foi reconstruída e reeditada neste governo. Quem compõe essa comissão são basicamente órgãos ministeriais e conselhos de governo. Então, mas tem outras entidades, né? Terceiro setor? Não. Organizações sociais? Pelo decreto ali, o senhor vai ver, né, que são 14 órgãos entre Secretaria-Geral da Presidência, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Justiça, Ministério da Mulher, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Igualdade Racial, a AGU está participando também da comissão, e os conselhos. Então, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Conselho de Enfrentamento e Combate à Tortura, o nosso CONDRAF, né, que é o conselho hospedado dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e, enfim, então essa é a composição. Esses são o Conselho Nacional de Segurança Pública, não? Está representado já o Ministério da Justiça ali. Mas o né? seu ministério também está, ou não? Cada um tem um assento. Departamento. Cada um tem um assento. Entendi. Né? Então, Entendi. Esses são, né, os integrantes titulares, sem prejuízo de que na sua atividade ou com vista a algum caso concreto haja convites. Perfeito. Então, é possível que a comissão para a mediação, essa comissão, na verdade, o escopo dela é para resolver aqueles conflitos mais complexos, em que há necessidade da atuação de vários órgãos federais de forma articulada e organizada. Por exemplo, a questão indígena. Por exemplo, a questão indígena é um tema, né? Também nos casos onde há denúncias de desmatamento, nós temos representantes, né, do Ministério do Meio Ambiente. Nos casos onde há também comunidades quilombolas, nós temos representantes porque tem a da igualdade de mais racial. De um estado, né? Exatamente, Então, nesses conflitos mais complexos que exigem que cada ministério, no âmbito das suas atribuições, também participe da solução, a comissão vai estar atuando. Perfeito, doutora, perfeito. Me agradeço muito, foi muito esclarecedor, tá? Mas eu acho que a gente ainda tem mais 1 ou 2 programas mais para frente, Tá para bem. dissecar bem essa questão, mas tudo no sentido de esclarecer, porque o não esclarecimento gera conflito, né? Gera o enfrentamento, né? E, ao mesmo tempo, fazer pontes, diálogos com o governo federal, de modo amplo, os movimentos, né? Cada qual no seu espectro, e também o setor do produtivo do Brasil. Claro. Né? Que carece, tem reivindicado ser mais ouvido, essa questão da segurança pública de modo geral, Pois não. e conflitos agrários de maneira específica. Ok. Agora, fique à vontade para suas considerações, foi um prazer tê-la aqui. Da mesma forma, né, quero dizer que foi um prazer também estar aqui, conversar contigo, conversar também, né, com os telespectadores e dizer que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o seu departamento de mediação é um ministério que está aberto ao diálogo e a mediação precisa do diálogo para que ela seja exitosa, né? E o diálogo pressupõe que a gente ouça todas as forças que estão ali implicadas naquela determinada situação. Então, essa também é a nossa diretriz. Muito, muito obrigado. O programa Segurança no Campo de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima.